Olá, meus amados do YouTube. Também você que tem me visto pelo Facebook, que pode ver também esse vídeo no YouTube. Meus amados, em primeiro lugar, eu agradeço a todos vocês por permitir que eu entre no seu lar nessa noite, né? Que hoje eu prego de noite, né? Através desse vídeo. E juntos nós possamos participar um pouco deste pão, um pão que tem nos fortalecido, tem feito nos crescer espiritualmente, um pão que tem mostrado quem é o nosso Deus realmente. E qual é a nossa posição nesse Deus que estamos, né, meus amados? Então, a todos vocês, seja a melhor noite que vamos passarmos juntos ouvindo esta palavra. E também agradeço também a você que vai compartilhar esse vídeo lá neste canal no YouTube, né? É de Nova Aliança, que vai dar um like neste canal para que o YouTube entenda que esta palavra precisa chegar aos ouvidos de muita gente. Então, meus amados, eu sei que o sistema não vai gostar do que nós vamos ler hoje, porque eu tava caindo aqui na memória, né? No raciocínio, eu estava raciocinando assim, tá vendo? E pensando comigo, né? Os pregadores do Evangelho de Cristo, os pregadores da graça, eles deviam receber um apelido daquele homem que andava antigamente nos programas por aí, Mr. N. Quem lembra desse homem? Mr. N. Que desmembrava tudo quanto era segredo dos mágicos, né? E os pregadores do Evangelho de Cristo, é o que tem feito, desmascarando tudo quanto que é de errado dentro do sistema. E eu convido você para seguir mais uma pregação desta aqui no Evangelho, abrindo a sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios. O título da nossa palestra, né? Que o título, para mim, que prego, é muito importante. O sistema anuncia a morte de quem está vivo. Deu para entender? Se não deu, repito. O sistema religioso, todo sistema religioso, todo, o sistema anuncia a morte de quem está vivo. Nós vamos poder ver isso aqui na Bíblia? Vamos. E por que eles não veem? Porque eles não querem. Então, meus amados, abra a sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios, na carta, né? É uma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E vamos começar a nossa homilia pelo versículo 23. Versículo 23. Que diz assim: todas as coisas são lícitas. 11. Tô no 10 ainda. Desculpa, perdão. Capítulo 11, versículo 23. Eu estava lendo 10 ainda. Versículo 23. Nós vamos ler, meus amados, até o versículo 24, 25. 23. Tendo dado graças, isso aqui, meus amados, é Paulo. Nós precisamos, só quem tem a mente iluminada que pode ver os erros tendencioso que tem dentro da chamada Bíblia Sagrada. Então, se esta palavra foi mexida com mal intenção, essa palavra deixou de ser sagrada. Esta Bíblia deixou de ser sagrada. Isso aqui é um livro.
Mas quem tem a mente iluminada consegue ler tranquilamente, porque o nosso evangelho está aqui na mente. Nós só vamos testar com isso aqui, né? Então, versículo 23. Porque recebi, porque apóstolo Paulo, vê se apóstolo Paulo estava escrevendo isto. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui ele chama a Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa. Nós vamos ver agora se é Páscoa ou se não é. Domingo agora, geralmente é nos 2 primeiros domingos que eles fazem isso aqui. Então domingo agora, principalmente em um que eu estava, é domingo agora. Mas nos outros sistemas costuma ser no primeiro domingo do mês. A pessoa que traduziu isso aqui, traduziu dessa maneira. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bem, por onde que eu devo começar isso aqui, né? Como é carta de 1 Coríntios, carta de Paulo, eu vou começar por Paulo. Em primeiro lugar, Paulo não estava aqui. Isso aqui foi na noite que ele foi traído. Paulo não estava aqui. Então Paulo não recebeu pão da mão de Jesus de Nazaré. Paulo não recebeu. Porque nessa ocasião aqui, Paulo nem sequer era convertido. Nem sequer era convertido. Então, isso aqui é uma tradução tendenciosa da pessoa que traduziu esta palavra. Quem tem a mente de Cristo, imediatamente vê, consegue entender que isso aqui é uma tradução tendenciosa. Quanto como aquela outra tradução que tem, aquela que diz de Jesus na cruz, né? Que falou pro ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Outra tradução tendenciosa. Porque Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele não foi para o paraíso no mesmo dia. Jesus ficou 40 dias ainda no corpo de Jesus de Nazaré. Ressuscitou, mas voltou o corpo de Jesus de Nazaré. Por 40 dias aparecia para todos. Durante 40 dias ele apareceu no corpo de Jesus de Nazaré. Não apareceu num corpo glorificado. Num corpo glorificado ele apareceu para Paulo. Então a pessoa que traduziu isso aqui com uma mente tendenciosa, o que é que ele fez aqui? E o sistema aceita, não conhece nada do Evangelho, não conhece nada. São cegos guiando outros cegos. Foi o que eu preguei domingo passado, quinta-feira passada. Porque eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu nada do pão de Jesus, porque Paulo não estava aqui. Paulo nem sequer era convertido nessa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, você vê, meus amados, que eles usam essa passagem para dizer que Jesus celebrou ceia. Aqui nós vamos ver que é Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa, a última Páscoa, da qual Paulo ainda não era nem sequer convertido. E estão dizendo aqui que Paulo recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor também vos entreguei. Então está claramente que a tradução aqui é tendenciosa. Porque o que recebi do Senhor também vos entreguei.
que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo. É lógico. Sim. Jesus era um judeu, cumpridor de lei, e os costumes do judeu, a tradição dos judeus, era celebrar Páscoa, nessa época que foi celebrada essa aqui. Então Jesus está celebrando a Páscoa, cumprindo, e eles dizem que foi Jesus que instituiu a ceia. Primeiro, que é Páscoa, Jesus não instituiu Páscoa, Jesus está cumprindo Páscoa instituída por Moisés. Ele está cumprindo, ele é um judeu, cumpridor de lei, ele é obrigado, está na obrigação de participar da Páscoa, de celebrar Páscoa. Então é Páscoa, e nós vamos ver bem claro que é Páscoa, não é ceia, é Páscoa. Páscoa esta que nenhum dos gentios pode participar. Mesmo que fosse ceia, que nem os crentes dizem que é, mas eles, como gentio, não podia, se isso fosse verdade, eles não podiam participar disto aqui. Então é grandíssimo os erros que é cometido dentro do sistema religioso. E eles ainda pegam isso aqui, dizendo que é ceia, ainda leva para o doente dentro do hospital, leva para o preso que está preso no presídio, dizendo que é ceia. Não é ceia. Paulo, nós vamos entender que Paulo está reprimindo eles com isso aqui. Paulo está reprimindo, não está. Primeiro que Paulo não está celebrando ceia, porque Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Até porque, enquanto ele estava vivo, Paulo não era convertido. Vamos continuar. Vamos continuar. Foi traído, tomou o pão. O pão aqui, esse pão aqui, seria a palavra dele, do Evangelho hoje. Né? E por que ele tomou o pão? Era um elemento da Páscoa. O pão era um elemento que fazia parte dos elementos da Páscoa. Então ele tomou o pão e abençoou, né? Que era o costume do judeu. Tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele falou meu corpo. Ele não falou, isto é um pão que é o meu corpo. Não. Ele falou, isto é o meu corpo. Foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Aqui ainda ele estava numa sombra, porque o corpo não tinha sido dado. Então os judeus, eles viviam nessa sombra, eles vinham nessa sombra, desde antigamente que eles vinham nessa sombra. E Jesus de Nazaré estava nesta sombra. Então ele falou, o meu corpo, que era dado por eles, não por nós gentil, mas por quem? Pelo judeu. Não era por nós, é pelo judeu. Dado por vós. Vós quem? O judeu. Não era o gentil, que o gentil não comia Páscoa. Nós vamos ver mais para adiante. Gentil não comia Páscoa. Não podia comer Páscoa. Então ele está dando o corpo pelos judeus. E como ele vivia ainda numa sombra, então ele levantou o pão e disse que iria o meu corpo dado por vós. Mas o corpo ia ser dado verdadeiramente na cruz. E nem os judeus entenderam, nem os crentes hoje entendem isto aqui. Paulo está reprimindo as pessoas que fazem isto aqui. Vamos continuar. Tomou o corpo e é dado por vós.
fazer isto em memória de mim. O que é que se faz em memória de uma pessoa? Como se comemora a memória de uma pessoa morta? Só se a pessoa morreu. Então eles matam Jesus. Até hoje, o sistema todo domingo do mês, todo primeiro, segundo domingo do mês, eles matam Jesus. O que faz memória de mim? Paulo está reprimindo eles. Fazer isto como memória de mim. Paulo está falando com eles, dizendo que vocês fazem isso aqui. Dizendo em memória de mim. Só se faz memória, só se celebra a memória de uma pessoa que está morta. Mas Cristo está vivo. Nós não podemos fazer memória de Cristo. Porque Ele está vivo, está em nós, está em nosso meio. Está em mim, está em você. Então isso aqui não pode. Em memória de mim. Versículo 25. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo não ceou com os apóstolos. Então, essa é a passagem tendenciosa e que Paulo está reprimindo eles. Semelhante modo, depois de ter ceado, levantou também o cálice, que era um elemento da Páscoa. Celebrava a Páscoa. O cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ainda era uma sombra, porque a nova aliança não tinha ainda se efetivado. A nova aliança foi depois da cruz, não foi antes. Então tudo isso aqui é uma sombra. E esta sombra chegou. Então não podemos fazer memória, não podemos levantar a casa dizendo que é sangue, porque o sangue também já foi oferecido, que era o cordeiro já foi sacrificado. Hoje os crentes cantam, né? Jesus é o cordeiro, que cordeiro? O cordeiro já foi, Jesus de Nazaré era o cordeiro, hoje não é mais cordeiro, o cordeiro foi imolado. Aliança, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele já tinha derramado sangue? Não tinha. Ele não tinha ido na cruz ainda, então não havia sangue. Era uma sombra. Era uma sombra. Mas ele derramou o sangue? O sangue foi dado? Foi. Então acabou a sombra. Não existe mais sombra. O sangue, fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Isso ele ia ser crucificado, ele ia ser morto. Então, enquanto ele, na sexta-feira, era uma semana de Páscoa, toda noite tinha ceia da Páscoa. Toda noite tinha ceia da Páscoa. Então, ele sabia que ia morrer. E ele fazia isso em memória de mim, porque eu vou morrer, eu vou estar morto. Então, enquanto eu estiver morto, vocês fazem isto. Fazem isso em memória de mim. Na sexta, mataram na sexta, aí ele ficou sexta, sábado, mas no domingo ele voltou. Então ele não tá mais morto, não parou, chegou até aí. No domingo ele voltou. Então não dá para fazer mais memória dele, porque ele já voltou vivo. Não dá mais para fazer memória. E os crentes matam ele todos os primeiro e segundo domingo do mês. Os crentes matam. Porque se ele faz memória, é porque está morto. Versículo 26. Vamos ler até o... Acho que era 26. Vamos ler até o 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice,
anunciais a morte. E os crentes estão anunciando, todo primeiro, segundo do mês, os crentes estão anunciando a morte de quem está vivo e não morre mais. Está vivo e não morre mais. Toda em memória de mim, porque todas as vezes que beberes deste pão, comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ele veio no domingo, ele veio. No domingo ele voltou, não pode anunciar mais. Meus amados, é uma ignorância tremenda. Uma ignorância tremenda que os crentes fazem. Abra a sua Bíblia para nós testificar isso, que nós vamos lá na lei testificar o ocorrido. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 42. Vamos ler até o 47. 42. Esta noite se observará ao Senhor. Esta noite se observará ao Senhor. Porque 42. Porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel. É todos os filhos de Israel ou é toda a igreja? Nem tinha igreja nessa época. Todos os filhos de Israel. Nós paramos? Toda noite. O Senhor, todos os filhos de Israel, comemorar nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança. Então, meus amados, é o que eu tenho sempre falado, e domingo, essas últimas pregações que eu fiz, falando de lei e de mandamento. Nós temos uns irmãos aí que não trabalham no sábado, que eles dizem que cumprem os mandamentos, eles só não trabalham no sábado só. Na mente deles são 10, e desses 10, eles só cumprem 1. Mas não é 10, é 613. E aqui está um deles, ó, uma ordenança. Isso aqui não é um mandamento, é uma ordenança. E foi abolida. Na cruz foi abolido todo mandamento e ordenança e abluções, né? Acho que a palavra é essa. E abluções. São 603. Entre mandamento, ordenança e abluções, são 603. Os crentes aí só vê 10 e cumpre um só. Não trabalha no sábado. Preguiça. Observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel comemorar por suas gerações. Então, até Jesus de Nazaré, eles estavam comemorando. Eles comemoravam todo mês aí. Todo mês não, acho que era uma vez por ano só. Era só na Páscoa. Era só na Páscoa. Os crentes fazem todo mês. Os crentes fazem todo mês. Eles cometem o erro todos os meses. No tempo do povo de Israel era uma vez por ano. Os crentes cometem toda vez por mês. 2 vezes por mês. É grande, é demais. Deve todos os filhos de Israel comemorar. Os filhos de Israel não era gentio. Gentio não podia comer dela.
Gentio não podia. Israel comemorava nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Essa é a ordenança da Páscoa. Não é ceia, é Páscoa. É Páscoa. Da Páscoa. Nenhum estrangeiro. Para o povo judeu, quem não tem o sangue deles é estrangeiro. Assim como para nós, o judeu é estrangeiro para nós. E assim nós somos estrangeiros para eles. Então, o Senhor está dizendo assim, ó. Esta é a ordenança da Páscoa. Não é ceia, é Páscoa. Nenhum estrangeiro, nenhum gentio pode comer. Os crentes estão comendo aí, ó. Estrangeiro comerá dela. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porque todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, os crentes cortam a película do pênis? Não corta. Isso eles não querem cortar. O estrangeiro que tinha a película do pênis cortado, esse podia comer. Que era comprado, né? O judeu comprava um escravo e tratava ele como quase da família. Então ele comprava o escravo, fazia a circuncisão do escravo, então aí podia comer da Páscoa. Os crentes não entendem. Os teólogos estudam anos e anos para pregar besteira, pregar condenação para a igreja. Comerá dela. Vamos ler até o 47? 45. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Só podia comer quem era comprado e circuncidado. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Os crentes fazem aonde? A ceia. É numa casa? Não, dentro da igreja. Reúne toda a igreja, o povo, comer dentro da igreja. Aqui está para comer numa casa, numa só casa. Numa só casa. Há de se comer numa só casa. Da sua carne não levarás fora da casa, nem lhe quebrarás ossos nenhum. 47. Toda a congregação de Israel fará. Toda a congregação de Israel fará. Quem é de Israel? Você pode, por acaso você está me vendo, você é de Israel? Lucas, vamos mais ainda na lei ainda. Lucas é lei. Lucas é lei. Nós só vamos testificar o ocorrido. Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. Vamos ler até o 19. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães, a Páscoa. Chegou o dia da Páscoa. Festa dos pães árabes, não podia ter fermento. Aí, os crentes hoje também fazem a mesma coisa. Celebra a Páscoa, em algum lugar faz seu próprio pão, mas não põe fermento. O fermento aqui se referia, o Jesus de Nazaré falou, né, explicou, que o fermento se referia às doutrinas dos fariseus. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, né? Em que importava comemorar a Páscoa, a saída de Israel. 8. Jesus, pois, Páscoa é ceia. Aqui está dizendo que é Páscoa. Por que os crentes dizem que é ceia? Porque eles não entendem da palavra. Não entendem do velho, não entendem do novo, não entendem de nada. Os crentes não entendem de bolufa nenhuma.
não entende do Velho Testamento, não entende do Novo Testamento, não entende de nada. Aqui está dizendo que é Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que se importava comemorar a Páscoa. Importava comemorar a Páscoa, não é ceia. Jesus, pois, enviou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa. Preparai a Páscoa, não é ceia, é Páscoa. Preparai a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que preparamos? Então lhe explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrarás um homem com um cântaro de água, guia-o, segue. Na sua Bíblia pode estar segue, guia-o ele, segue ele, até a casa em que ele entrar. 11. E dizei, o dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento do qual lhe dê de comer é ceia ou é Páscoa? Aqui é Páscoa. É Páscoa, está dizendo Páscoa. Não é ceia, é Páscoa. Perguntar-te onde é o aposento no qual lhe dê comer a Páscoa. Com quem? Com a igreja. Com seus discípulos. Comer a Páscoa com os seus discípulos. Não era com a igreja. Não era com mais ninguém. Com os discípulos. Com os 12 discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei a preparação, os preparativos. E indo tudo encontraram. Eles foram encontrar do jeito que Jesus falou. E lhe encontraram, como Jesus lhe disseram. E prepararam a ceia. É ceia que está na sua Bíblia. É Páscoa. Preparai a Páscoa. Não é ceia, é Páscoa. Vamos compartilhar esse vídeo para chegar no ouvido desses teólogos, para eles saber que isso é Páscoa, não é ceia. É Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Não era a igreja, os apóstolos. Não era toda a igreja. Era só os apóstolos. Eram os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente a comer convosco. Esta é o que? Esta ceia? Não, a Páscoa. Tenho desejado comer ansiosamente, comer convosco esta Páscoa. Esta Páscoa. Por que os escrevem isso que é ceia? Por quê? Porque não entende nem de Velho Testamento, nem de Novo Testamento. Eles não entendem de bolufa nenhuma. Antes do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento. Vamos ver até o qual? Até o 19. 16. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, era a celebração da Páscoa. Tomando um cálice, havendo dado graças, isso era comum nos judeus. Era assim que eles celebravam a Páscoa. Dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
19. E tomando um pão, um elemento da Páscoa, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo. Se o corpo não tinha sido dado ainda. Então ele estava aqui numa sombra. Mas o corpo ia ser dado. Quando que ele deu este corpo? Na hora que ele abriu um braço para um lado para outro e falou: tetelestais. Está preparado. Tudo feito, tudo preparado. Se sirvam. Foi ali que ele deu do seu corpo para a igreja. Foi ali. Foi ali que comamos do corpo de Cristo. Tendo graça, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele ia morrer. Fazer isto em memória de mim. Ele ia morrer. Morreu na sexta, ficaram sexta, ficaram sábado, domingo, ele estava de volta. Então, não pode mais fazer memória. E vamos acelerar um pouco? Vamos dar mais uma confirmada nisso aqui. Agora vamos ver aqui, o que é que dizia o profeta Isaías. Ou Deus falava, né? Ou melhor dizendo, o que Deus falava pela boca do profeta Isaías no capítulo 22, no versículo 10. Também, Isaías 22, 10. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribarei para fortalecer os muros. É isso mesmo, mas senhora, vamos ler? É Isaías. Espero que não tenha marcado errado isso aqui. Também contareis as casas de Israel, contarei ao povo de Israel, né? E delas derribareis para fortalecer os muros. E em Jeremias, que é a continuação desta palavra, do profeta Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, isso aconteceu antes do ano 600 antes de Cristo, e já se falava assim, né? Jeremias 2, 11. 2:11. Ouve Deus falando pela boca do profeta Jeremias. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Houve alguma nação, aquelas nações que não tinham Deus na vida deles, mas eles tinham os deuses dele. E Deus está perguntando, perguntando através de Jeremias, houve alguma nação que trocou os seus deuses por outro? Não houve. Seus deuses, posto que não era Deus, mesmo assim eles não trocaram. Todavia, meu povo trocou. A sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Todavia, o povo de Deus trocou a glória do Cristo ressuscitado por um pedaço de pão. Bem, me ajuda aí, né? Todavia, o meu povo me trocou. Trocou a minha glória do Cristo ressuscitado por um pedaço de pão. Levanta um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo. Meu povo me trocou. 12. Vamos ler Ezequiel até o 13. 12. Espantai-vos disto.
É espantais. Hoje eu leio isso aqui e fico espantado de ver a ignorância do sistema religioso. Hoje mesmo, eu estava vendo um vídeo no Facebook de um crente dizendo que o vinho, a cerveja era mijo de Satanás. Meus amados, Satanás nem existe. Você vê a ignorância de um religioso onde chega. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos com isto. Ficar estupefatos com isto, que me trocaram por um pedaço de pão, pelo um copo, um pouquinho de quisuco da Maguari, dizendo que é meu sangue. Ficar estupefato. Diz o Senhor, versículo 13, porque 2 males cometeu o meu povo. Não é a escola de samba vai, e nem é a torcida do Corinthians. É o meu povo. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, porque Deus é um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, cisterna que não dá águas vivas, que não retém as águas, cisternas furadas, que não retém as águas, não retém a palavra de Deus. Deus falando através do profeta Jeremias, há mais de 600 anos antes de Cristo. Em Colossenses, se eu acelerar aqui, que nosso vídeo está ficando comprido. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo falando aos Colossos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Do seu corpo, que é a igreja. Os crentes levantam um pedaço de pão e diz que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. É o corpo de Cristo. Não é pão. Quando eu entendi esta palavra, eu fiquei estupefato de ver que o corpo de Cristo é a igreja. Enquanto eu estava no sistema, eles mandaram levantar um pão e um copo de quisuco. Eu fiquei estupefato quando veio ao meu entendimento esta palavra. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 15. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmo o que digo. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmo o que digo. Vamos ler até o 17. 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é o sangue de Cristo? Porventura não é? É o sangue de Cristo ou o copo de que suco? Algum teólogo pode me esclarecer isso? Porventura, o que é o sangue de Cristo? O sangue foi derramado na cruz ou o copo de que suco? Paulo está dizendo aqui. Paulo fez uma pergunta. Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão. Aqui nós estamos falando ainda, refere-se à ceia ainda, viu? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que repartimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão só. Nós, a igreja, embora muitos, somos um pão só. Não é o pão da padaria. A igreja é o corpo de Cristo, é o pão de Cristo. A igreja. Unicamente um pão só. Unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo na cruz. Romanos 6. Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Mas a igreja está matando todo dia, está anunciando. A igreja está anunciando todo mês, está anunciando a morte de Cristo. Está anunciando. Levanta um pedaço de pão, um copo de suco e anuncia a morte de Cristo. Ele já não morre mais, irmão. Já não morre mais. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, mas os crentes matam ele direto. Mata ou não mata todo domingo? Mata. 1 de Coríntios, de novo, capítulo 15, no versículo 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, porque para alguns deles lá em Coríntios, dizia que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se para a igreja, você vê o que o sistema comete. Para eles, Cristo não ressuscitou. Por quê? Eles dizem que tem pecado. E Paulo está falando aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos pecados, em vossos pecados. Se Cristo ressuscitou, não tenho pecado. Agora, se Cristo ressuscitou, eu não tenho pecado. Deu para entender, meus amados? E por que a igreja não entende? Eu só tenho a primeira série, eu entendo claramente isso aqui. Agora, por que um teólogo que estudou anos e anos para saber disso aqui e não sabe? E leva a igreja ao erro. É demais, meus amados, é demais. Não podemos aceitar isto. Só cego mesmo, guiado por outro cego, que aceita isso. A pessoa para aceitar isso tem que ser cego e surdo. E mudo também.
cego para não ver, surdo para não ouvir e mudo para não questionar. Isso é forte, meus amados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Os crentes dizem que Cristo não ressuscitou. Se eles dizem que tem pecado, não ressuscitou. É vã a fé deles. É um versículo só. Efésios. Efésios, no capítulo 2, versículo 11. Vamos ler até o 15. 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vós gentios na carne, não é no espírito, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles, pelo judeu, por aqueles que se intitulavam circunciso na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo estava sem Cristo. Separado da comunidade de Israel. Vocês não tinham Cristo, não tinha Deus. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, estranho fora das promessas feitas a Abraão, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Era assim as condições dos gentios antes da cruz. Era assim. 13. Vamos ler até o 15. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, não é em Jesus de Nazaré, é em Cristo, na ressurreição. Em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue. Não é por batismo na cruz, não é por pedaço de pão nem copo de suco, pelo sangue na cruz. Pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. Os crentes andam dizendo que vivem em guerra. Cristo é a nossa paz. Vivíamos em guerra com os judeus até a morte de Jesus. Depois da cruz, agora temos paz. Agora somos um só. Os judeus não podem dizer que você é mais do que nós, porque eles se gloriavam como a igreja de hoje se gloria. Só é de Deus quem está dentro do sistema. E assim eram os judeus. Dizia que só eles eram o dono das promessas. Os gentios não tinham direito a nada. Mas hoje eles não podem falar mais isso. Porque Jesus, na cruz, somos todos iguais. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um só. Por isso que hoje nós temos paz. Que nós somos um só. De ambos fez um só. E tendo derrubado a parede da separação, o véu, que tinha. Hoje as igrejas, não tem uma igreja que não tem um véu. Hoje você não vê uma igreja que não tenha um véu. Igreja que tem véu é uma igreja que vive no paganismo. Igreja que tem véu, igreja que tem altar, ela vive no paganismo. Não é uma igreja cristã. É uma igreja judaica. Vive no paganismo. A parede de separação que estava no meio da inimizade. No meio a inimizade. Aboliu na sua carne. Foi na carne que foi abolido a lei, as obrigações, o tudo. Foi na carne. Não foi enquanto Jesus de Nazaré andava pelos desertos, nas sinagogas,
ensinando, fazendo suas pregações. Não foi. Foi na cruz. Aboliu na sua carne. E quando a gente fala que a lei foi abolida, eles falam que não. Que Jesus de Nazaré não aboliu. É lógico, Jesus de Nazaré não aboliu lei nenhuma. Quem aboliu foi o Cristo ressuscitado na carne. Na hora que ele abriu o braço para um lado, o braço para outro, estava abolido. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos ler 16? Não. Vamos sim. 16. É isso mesmo. Nós é até o 15. Então, meus amados, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Falta pouco para nós terminar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Atos dos Apóstolos 25, versículo 19, diz assim: trazia contra ele algumas questões, os fariseus, trazia contra Jesus, algumas questões referentes à sua própria religião. Jesus de Nazaré tinha uma religião. Cristo não tem religião. Cristo tem uma igreja, que somos nós. A própria religião, particularmente a certo morto chamado Jesus. Atos dos Apóstolos. A palavra está entre Paulo, né? Trazia contra ele algumas questões referente à sua própria religião, particularmente a um certo morto. Um certo morto. Cristo não está morto. Um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então eles não criam, muitos deles não criam que Jesus tinha ressuscitado. Paulo dizia que ele estava vivo, mas eles diziam que não. Paulo afirmava estar vivo. Então, em Lucas 24, Lucas 24, Lucas 24, no versículo do 1 ao 6, diz: Mas no princípio, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, né? Foram elas, Maria e algumas delas, foram elas ao túmulo, levando os aromas. Era um povo incrédulo. Que Jesus cansou de falar para este povo que ele ia ressuscitar. Então, se ele ia ressuscitar, não era para eles ter ligado lá com a cova. Eles tinham que ter certeza que Jesus não ia estar lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aos aromas, né? Que elas iam fazer. Jesus cansou de dizer para eles que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, se estava se passando o terceiro dia, né?
que da sexta para diante não podia, por sábado não podia fazer nada. Então no domingo, no terceiro dia do domingo, elas iam o quê? Embalsamar o corpo de Jesus. Ele cansou de dizer que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas pô, eles incrédulos, todos incrédulos, foram lá, ia para o túmulo lá, embalsamar o corpo dele. O primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. Aconteceu que, perplexa e perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com veste resplandecente, 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, quando viram aqueles 2 varões, ficaram têmulas, né? Possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, né? Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que busca entre os mortos o que vive? O que busca entre os mortos ao que vive? Ele cansou de falar para eles que ia ressuscitar o terceiro dia, mas ninguém creu. Foram embalsamar o corpo. Então, se Jesus ficou 40 dias ainda com eles, morreu, ressuscitou, se Jesus tivesse ressuscitado em outro corpo, como que eles iam acreditar? Nunca. Então foi necessário, para ele provar que ressuscitaria no terceiro dia, foi necessário ele voltar no corpo de Jesus de Nazaré. 6. Vamos ler até o 6. Tem mais 2 passagens. Ele não está aqui, falou os anjos, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que quando vos preveniu, estando ainda na Galileia, lembrai-vos, vocês não lembram? Quando ele ainda estava na Galileia, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Por que vocês agora vêm embalsamar o corpo do homem? Embalsamar o corpo do meu mestre? Por que vocês vêm embalsamar? Se ele avisou para vocês que ressuscitaria ao terceiro dia, e vocês não creram? Ainda estando na Galileia, abra sua Bíblia em Romanos. Tem mais Romano e outra passagem. Romanos capítulo 8, versículo 11. É um versículo só também. Versículo 11. Se habita entre vós o Espírito daquele que ressuscitou, se habita entre vós o Espírito daquele que ressuscitou. A Jesus ressuscitou, o Espírito daquele que ressuscitou, o Espírito de Deus, o Espírito que pairava sobre as águas no princípio do mundo. Quando Deus criou o mundo, o Espírito dele, a terra era sem forma e vazia, o Espírito dele pairava sobre a face das águas. E é esse Espírito que está em mim e está em você. Se você crê, é lógico, né? Se habita entre vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal, pelo meio do seu Espírito
que em vós habita. Isso, mas isso tem que crer. Jó. É Jó mesmo, né? Nós vamos ler Jó. Não. Tá dando para ler Jó, nós vamos ler Jó. Não lembrava desse Jó. Cadê Jó? Jó, capítulo 19. Capítulo 19. Espero que eu não tenha marcado errado isso aqui. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó falando, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó também, ele já estava falando, já estava crendo que o Redentor dele ia viver, né? Se levantará sobre a terra. É um versículo só. Então, até Jó já cria, mas a igreja de Cristo não crê. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, aconselho que você me assista domingo de novo pelo Facebook. Talvez seja acrescentado algo novo, mas o título vai ser o mesmo. O sistema anuncia a morte de quem está vivo. É o que nós lemos. E vamos ler domingo novamente. 2 de Coríntios, para nós encerrar com todas as sortes de bênção. 2 de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 16. Vamos ver até o 18. Que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós? Que ligação há entre o santuário de Deus, que é o nosso corpo, santuário de Deus, que é nós, e os ídolos? Que ligação há? Não há nenhuma ligação. Porque nós somos santuários de Deus vivente. Deus vive em nós, somos santuário de Deus vivente. Deus vive em nós. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Então Deus habita entre nós hoje. Habita em nós. Por onde quer que nós vá, Deus vai conosco. Isso é maravilhoso. Andai entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas isso tem que crer, meus amados. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. 18. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Filhos ou serva? Servo e serva. É isso que está escrito, meus amados. Porque no sistema, eles dizem: eu sou um servo de Deus. Eu sou a serva. Fala, Deus, com a tua serva, Deus. Aqui está dizendo que nós somos filhos. Nós não somos mais servos.
Servo é escravo. Nós não somos mais escravo. Nós somos filho e herdeiro de Deus. Isso é maravilhoso e eu recebo isto. Porque eu sou um cristão que honro o Evangelho de Cristo. E se você é um cristão que honra o Evangelho de Cristo, essa palavra foi para você, foi para mim, foi para nós. E assim seja, até domingo, 8 horas da manhã. Amém? Graça e paz, meus amados.